dia. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Uma grata satisfação estar aqui novamente. Aqui, sem hipocrisia, me sinto da casa, literalmente da casa. E hoje eu trago um tema muito interessante e muito importante. Esse tema ele está presente em toda e qualquer religião. Não importa a doutrina ou a seita, ele está, ou a nacionalidade, como diz Allan Kardec, ele está presente em todas. Nós vamos pontuar sobre a prece. Vamos falar um pouco sobre ela. E eu quero de cara deixar um vídeo para a gente exemplificar melhor isso. Vontade na terra como nos céus, para nós cada dia, cada dia da hoje, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que é amiga espiritual? Como assim espírito? Eu estou te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sumindo. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece. João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava em vazio, que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais. E a conta de luz que vem se morrendo. Eu também vi absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo, ó. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas que soem vós, Senhor, todo Redentor, Cristo, seja. João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E lembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Com as suas palavras mesmo. Não consigo, não sei, não adianta. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. É. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já está quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Porque até passar mais tempo com ele, levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa boa! Quem de nós, ao fim de um dia atribulado e agitado, não tentamos fazer uma prece e mesmo antes que essa termine, pegamos no sono? Quem de nós, ao nos propormos fazer uma prece, uma oração, vemos o nosso pensamento ir e vir, pensamos em tudo, menos naquilo que nós nos propusemos a fazer: orar. O nosso pensamento vaga pelos mais diversos assuntos, sendo que o que eu mais queria era apenas uma orientação, um desabafo, um consolo, uma simples prece. E mesmo assim,
a gente não consegue. Sem contar o nosso histórico tenebroso em relação à prece. 1000 desejos não conquistados, expectativas frustradas. O nosso histórico com a prece não é dos melhores, mas hoje a gente vai mudar isso. Hoje nós vamos pontuar sobre a oração, sobre a prece, baseada nos textos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre o Evangelho Apócrifo de Tiago e, claro, sempre nos textos de Allan Kardec. Okay? Então vamos lá. Para a gente introduzir o que é prece, nós vamos consultar o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 659, nos fala o seguinte: olha lá. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece nós vamos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então a gente vai entender um pouco melhor o que Allan Kardec quis nos dizer. Primeira coisa, é um ato de adoração. Adoração a quem? A Deus. Por isso que a prece está no 3º livro dos Espíritos, nas leis naturais, logo na primeira lei de adoração. Orar a Deus. Então Allan Kardec de pronto nos fala que toda e qualquer tipo de oração ou prece, ela tem que ser endereçada a Deus ou os seus espíritos incumbidos da execução das suas tarefas, os espíritos superiores. Então Allan Kardec de pronto nos fala isso. Orar a Deus é pensar nele. Então eu tenho que me dirigir essa prece a Deus ou aos espíritos superiores, porque muita gente às vezes se equivoca ao fazer a sua oração. Às vezes a gente tem um companheiro de jornada que ele falece, vai a óbito, só que ele é um espírito da 3ª ordem como nós, e a gente fica fazendo preces para ele. Às vezes ele não tem nem condições de ele se equilibrar ainda, e ele vai ficar muito mais perturbado do que já está às vezes. Por quê? Não é que nós não devemos orar a Deus por ele, temos que orar por ele, não para ele. Existe uma grande diferença. E no dia a dia do nosso atendimento, a gente nota isso. Ah, meu marido morreu, eu rezo tanto para ele me ajudar, que não sei o que não. Isso não é prece. Allan Kardec, ele já discorre sobre isso aqui. Orar a Deus ou aos espíritos superiores. Então, quando nós nos dirigimos às nossas orações, a Deus ou os espíritos superiores que são executores da vossa vontade. E ele fala o seguinte: é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Quem aqui pratica a oração? Quem pratica a oração, eu logo de cara já vou dizer uma coisa: vocês são muito inteligentes, vocês são muito sábios. Por quê? Quem faz uso dessa poderosa ferramenta é muito inteligente. Por quê? Se eu estou me comunicando com Deus, lembrando que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, apresenta na questão de número 1 o conceito espírita de Deus. Tenho certeza que todos sabem. A inteligência suprema. Então, se eu estou me comunicando com a inteligência suprema, aquele que mais sabe, eu sou muito inteligente, porque eu estou me colocando em comunicação com ele. Melhor orientação possível. Ele é o que mais sabe. Então, sempre quem ora é muito prudente, muito sábio, porque se nós fizermos o melhor uso dessa ferramenta poderosa, muitos de nossos equívocos
poderiam ser dissipados. E ele fala ainda uma coisa lá, interessante para análise. Podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Vamos ser muito sinceros. Quando pensamos em fazer uma prece, abrimos um leque petitório imenso. Ou fazer uma prece é sinônimo de pedir, parecemos mendigos. Não é que nós não devemos pedir, mas é uma parte dela. Eu tenho que louvar, eu tenho que agradecer. Louvar é entender os desígnios de Deus sobre todas as coisas, é tê-lo como ser supremo. Eu preciso agradecer. E nós temos motivos de sobra para agradecer. Como espíritos que somos, questão 76, somos seres inteligentes da criação, criados além do mundo material. Somos imortais, não morremos jamais. Tudo que somos hoje é a somatória do que fomos antes. Não retrogradamos, prosseguimos sempre. O nosso caminho é a perfeição. Criados simples e ignorantes, nos mostra a justiça de Deus para conosco. Fadados à perfeição, nos mostra o amor de Deus, a bondade, a justiça. Então nós temos motivos de sobra. Habitamos em diversos mundos, como diz João no seu Evangelho 14:2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Prosseguindo sempre, sempre. Jamais voltamos, sempre progredimos. Quer mais do que isso? E como encarnados mesmo, hoje estamos aqui reunidos. Olha que bênção. Numa célula de bênção, de amor, de caridade. Muitos gostariam de aqui estar, mas não podem ir. Nós somos privilegiados. Temos motivos de sobra para agradecer. Não é que nós não devemos pedir, sim, mas isso é uma parte dela. Então, a partir de hoje, quando nós formos nos recolher à prece, à oração, lembre, nós temos que agradecer também. Não é só pedir, porque o que nós vemos na prática, conversando com outras pessoas, é só pedir. Do início ao fim, a pessoa não se lembra de mais nada se não colocar a lista de pedidos. Devemos pedir sim, mas lembremos de agradecer e louvar. E como que ela se dá? Como que ela chega até Deus ou aos espíritos superiores? Aí eu vou recorrer agora à Revista Espírita de 1866. Como que se opera a transmissão da prece? Como que se dá ela? Como que eu sei que ela está chegando ao meu objetivo? Então eu vou recorrer a essa revista. Lá ele diz o seguinte, ó, pelas leis fluídicas, diz Allan Kardec, nós compreendemos a força do pensamento. Pelas essas leis fluídicas também nós compreendemos a força que é a prece. E diz mais lá, ó, a prece que é ela mesma um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Então vamos destrinchar esse texto da Revista Espírita para a gente poder entender um pouco melhor. Vamos, em primeira coisa que nós temos que entender, vamos imaginar todos nós, o universo todo, mergulhados num fluido universal. Todos nós engolfados nesse fluido. Esse fluido, ele que é o agente transmissor dos nossos pensamentos. Então, se a prece nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado, então é através desse fluido que ela vai ser conduzida. Mas ela tem um carro que leva ela também, a vontade.
A vontade seria um combustível que determina ela chegar ao objetivo. Então, para a gente entender um pouco melhor, um ser qualquer, encarnado ou desencarnado, em qualquer lugar na Terra ou qualquer lugar do universo, a partir do momento que eu começo a endereçar meu pensamento a ele, que ele é impulsionado pela minha vontade, cria-se uma ligação fluídica entre um e outro. Então vou dar um exemplo prático, tá? Para a gente poder entender melhor isso. E é dessa forma também que nós oramos, os espíritos superiores captam as nossas súplicas, e é através dessa via que eles nos respondem. Então é o mesmo mecanismo. Okay? Um exemplo mais prático agora. Nada contra, viu, gente? Nada contra. Dia de finados. Nós sabemos ainda que muitos de nós nos dirigimos ao cemitério, nada contra, tá? Para orar por um ente querido que já se foi e encontra-se enterrado lá. Tranquilo, cada um na sua. Mas, se eu compreendo essa transmissão que Allan Kardec nos coloca na Revista Espírita, eu posso até ir lá, mas eu sei que não é necessário eu estar lá para que meu ente querido receba as benesses da prece. Se eu entendo como funciona isso, muda muito o meu foco. Eu posso ir até o Vaticano orar. É lindo, é charmoso, é maravilhoso. Mas a prece feita no meu quarto tem o mesmo poder, o mesmo valor do que a prece feita no Vaticano. Eu posso ir no Muro das Lamentações em Jerusalém. É romântico, é histórico, é cultura. Mas a prece feita no quintal da minha casa tem o mesmo objetivo, tem o mesmo poder de chegada. Então é muito interessante que eu entenda esse processo, porque nos facilita muito. Eu tenho que ir na igreja rezar, eu tenho que ir no centro orar? Não. Se eu compreendo isso, em qualquer lugar você pode fazer a sua prece, porque é uma conexão. Nós temos o fluido universal a nosso favor, nós temos a vontade do nosso pensamento, e é ele que conduz. É o fluido e a vontade que impulsionam. Então a minha prece pode ser realizada em qualquer lugar. Então é muito importante nós compreendermos esse aspecto. Okay? Mas por que é interessante eu compreender esse aspecto? Pelo simples fato, eu preciso dar uma qualidade na minha prece. E essa qualidade é muito importante. Por que ela é importante? Pelo simples fato que a eficácia minha será melhor. Porque lembra que eu falei do nosso histórico, como a prece é meio frustrante? Inúmeros pedidos não feitos, não concretizados, expectativas desfalecidas. Então eu preciso melhorar, porque às vezes eu não tenho uma qualidade nessa prece. Então é interessante para a gente ter o máximo que nós podemos obter de qualidade, para que a eficácia dela seja um saldo positivo. Quando nós pensamos em prece, em qualidade, há pessoas que são exemplos para nós. Parece que elas tocam as mais altas esferas. Elas conseguem tocar com a prece de uma forma indescritível. Você ver uma pessoa, às vezes, ou ouvir uma pessoa orar. São verdadeiros mestres. Mas a grande maioria, quando o assunto é uma prece, é uma verdadeira guerra.
é uma verdadeira guerra. Às vezes a prece, nós notamos que ela não consegue passar do teto da nossa casa, do nosso quarto, de tão atribulada, de tão guerreada, de tão batalha que é. E a maioria de nós somos assim. Nós travamos uma batalha com a prece. Mas eu tenho um consolo para a nossa turma da batalha da prece. Nós não estamos sozinhos. Tem muita gente, e muita gente famosa, que já experimentou na vida esse tipo de dificuldade, esse tipo de batalha. Eu vou dar alguns exemplos, talvez alguns de vocês conheçam. Simão Pedro, Simão Zelote, André, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, João, Judas Iscariote. Discípulos de Jesus, unanimemente chegaram a Jesus. Isso nos narra Lucas capítulo 11. Senhor, ensina-nos a orar. Por que os discípulos chegaram ao mestre e pediram isso? Sendo que eles poderiam pedir muitas outras coisas. Me ensina a multiplicar pães, a parar a tempestade, a ressuscitar morto. Não, eles foram unânimes em chegar a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Talvez pelas promessas do Cristo relacionado à oração, à prece, porque o Jesus era um exemplo vivo de oração, e é até hoje. Ele orava antes de comer, após a sua refeição, antes de deitar-se, ao acordar-se. Ele se recluía nos montes na madrugada para orar. Ele era um exemplo vivo para nós, e até hoje ele ora por nós. Por isso os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus atende eles, tanto que Jesus colocou as qualidades da prece, dizendo o seguinte, aqui, cabe um parêntese, os textos são muito grandes, tá, dos evangelhos. Então eu fiz o quê? Um resumo do resumo, para a gente poder dissertar a tempo, senão nós não perdemos tempo hábil para isso, ok? Então diz lá: quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. E ele até continua: mas quando orardes em secreto, diz Mateus, entra no teu quarto e fechada a porta, ora em secreto a teu pai, que sabe o que secreto se passa contigo, ele atenderá. O que ele quis dizer com isso? Que a prece, quando eu me proponho a fazer uma prece, eu preciso de um recolhimento, eu preciso de uma concentração. Eu não posso estar me propondo a fazer uma oração, uma prece, e estar teclando no WhatsApp. Um exemplo, claro, hoje em dia, corriqueiro. Eu não posso estar tentando fazer uma prece no Facebook respondendo as mensagens. Porque a comunicação tem que ser clara. Seria a mesma coisa quando eu estou falando com alguém no telefone, se alguém está numa região que a antena não pega muito bem. Eu preciso me concentrar no que ela está falando, eu preciso me concentrar no que eu vou falar, para que ela entenda melhor. Porque a clareza da prece é uma ferramenta muito útil nela, que aumenta a minha qualidade. Eu preciso desse recolhimento, porque é o meu pensamento ali que tem que estar presente na prece. Então eu preciso ter uma coisa clara, objetiva. Por que tem que ser assim? Vou mostrar agora. Outra dica: não fingir em orar em demasia, né?
porque a prece não será atendida pela demasia de palavras, pela sua multiplicidade, mas sim, olha lá, pela sinceridade. Então não adianta eu querer fazer um petitório enorme, falar um monte de palavras, que nem diz o vídeo rebuscada, sois Deus, não adianta. Eu tenho que ser simples, claro e objetivo, porque Ele conhece, através do nosso pensamento, as nossas necessidades. Então eu tenho que colocar os meus sentimentos, tem que estar ali, de uma maneira clara, simples e objetiva. Não adianta eu querer fazer um monte de palavras, o enrolation não vai virar nada. Por isso que o nosso histórico com a prece é frustrante. A quantidade de palavras pode até, o vocabulário pode até impressionar quem está ouvindo, mas a Deus não, aos espíritos superiores não. Porque se fosse pela quantidade de palavras, os mudos não podiam orar. Como que eles iam orar? É o pensamento, é o recolhimento, é a minha sinceridade. Eu tenho que colocar os meus sentimentos ali naquela prece, as minhas reais necessidades. Então não adianta eu ficar floreando. É uma conversa, como diz o vídeo, é uma conversa. Então eu tenho que tomar. Jesus tentou minimizar a quantidade de palavras, mas nós somos teimosos. Nós achamos que a prece boa é aquela prece que tem prece que é uma palestra. Você senta ali e fica o cara falando, pô, o que eu vou falar agora? O cara já falou meia hora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é pela quantidade, não é pela multiplicidade das palavras que vós serão atendidos, mas pela sinceridade. Então eu tenho que primar por isso. E ele diz mais ainda, olha lá, ó. Antes de orar, se tiver algum problema com alguém, perdoai, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se partisse de um coração, olha lá, se partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por quê? Se eu tenho um sentimento de raiva, se eu tenho um sentimento de ódio, de mágoa, eu não consigo primeiro me concentrar direito. Então aquele recolhimento, aquela coisa, eu não vou conseguir. Mas muitos podem pensar assim, mas pô, estou nervoso, não vou orar. Claro, a prece ela calma, ela equilibra. Entendeu? Só que às vezes eu não vou atingir o meu objetivo. Então eu preciso me acalmar. E aí sim eu começo a fazer o meu pedido, o meu agradecimento, o meu louvor. Então eu tenho que limpar esses sentimentos que me corroem, porque esses sentimentos que me corroem atrapalham a minha concentração, a minha clareza, a minha sinceridade, porque talvez ali eu possa pedir uma coisa que eu não estou sentindo. Então eu tenho que ter isso. E ele diz mais ainda lá, uma coisa muito importante: orar enfim como um publicano que é humilde, e não como um fariseu que é orgulhoso. Então a humildade é um item muito importante que nós temos que lutar diariamente. Isso é uma batalha constante. Eu preciso disso. Ele diz mais ainda lá, quando examinar os vossos defeitos, olha lá, não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai em ti o que é de mal. Ou seja, nós temos o hábito, quando nós nos comparamos com alguém, nós só vimos os defeitos daquele alguém e não os nossos. Então, na verdade, ele está chamando a atenção que nós também somos imperfeitos. Nós temos que buscar a melhorar através da prece. Ela vai nos ajudar a nos melhorar. A prece é uma ferramenta imprescindível para isso.
que existe em mal. Ou seja, ele está propondo ali também para a gente uma reforma íntima. Eu tenho que me reformar. E a prece vai nos ajudar sobre isso. Por quê? Se eu me atento a essas qualidades, eu tenho uma eficácia melhor. Alguns podem perguntar assim, mas como que é essa questão de eficácia? Há alguma eficácia 100%? Há. Allan Kardec nos mostra que há. Uma eficácia relativa, que nós vamos ver agora, e uma eficácia absoluta. Okay? Então a gente vai ver lá agora. Eficácia da prece. Em certas doenças, olha lá, em certas doenças, ou seja, não é em todas. Então por isso que a sua eficácia é relativa. Okay? Está constatada pela experiência, como é demonstrada pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de um poderoso alívio para os males corpóreos. Eu orei e não fui curado. Nem todas as moléstias, a cura é através da prece. Tem outros fatores por trás. Mas a sua eficácia é relativa. Mesmo não curando, ela te alivia. Ela te dá aquele ânimo para você procurar um auxílio. Ela te dá a paciência, a resignação, para que você possa batalhar essa doença. Ela te dá um alívio corpóreo, porque muitas vezes nos leitos, nós vemos, como eu sou da área da saúde, a gente vê nos leitos derredores pessoas com dores insuportáveis, que a oração ajuda. E isso não é balela, isso é comprovado cientificamente. Não é que eu estou falando, tá? Isso é comprovado. Hoje a ciência já tem várias pesquisas em torno da prece. E eu fiz questão de trazer um para vocês. Deixa eu colocar aqui o tratamento. E isso acontece quando a gente está rezando para a gente ou quando a gente está rezando para alguém. Como é que a pessoa recebe isso? Serve isso? Existe essa troca? Existe essa troca. Muita coisa a ciência não sabe explicar, mas a gente percebe o que acontece. Por exemplo, tem trabalhos feitos em UTI mostrando que pessoas que receberam oração, eu estou falando, pessoas que receberam oração, elas nem sabiam que estavam recebendo um pensamento positivo. É alguém rezando por elas. Exato. Comparado com um grupo que não recebeu oração, tinham menos complicações. Não mudava a mortalidade, não é que as pessoas morriam menos, isso não acontecia. Mas complicações como, por exemplo, soltar um catéter, uma infecção urinária que poderia ser evitada, teve impacto estatístico. Então hoje em dia, um médico chegar para a família e falar, olha, vamos orar, vamos rezar, não é alguma coisa, uma medida simplesmente humana, não é um embasamento, exatamente, tem embasamento científico. Então, orar, ter um pensamento positivo, tanto com a gente, como com as pessoas que estão no hospital, a gente brinca, né? Os muros de hospitais, as paredes de hospitais, ouvem mais preces sinceras do que às vezes muitas igrejas, porque as pessoas ali estão querendo mesmo, e existe essa comunhão com Deus, e isso impacta no tratamento. Bacana, doutor. Vamos rezar então, né, gente? Observe o que ele diz. Não é que ele vai deixar de morrer, mas eu posso combater uma infecção. Eu posso, às vezes, não deixar o catéter soltar, que é uma coisa muito importante para quem está no ATI. Algum medicamento que pode ser, às vezes, trocado por um outro melhor, mais eficiente, isso vai nos aliviar. E você viu que ele falou, nos muros de hospitais são as preces mais sinceras, porque ali a pessoa, ela está ciente da sua humildade, da sua necessidade, da sua clareza. Por isso a prece se torna mais eficaz nos muros de hospitais, muito mais do que muitos templos, centros e igrejas, porque ali a pessoa está externando o seu real sentimento, a sua real necessidade. E é isso que nós precisamos colocar na nossa prece para que nós possamos aumentar a sua eficácia. Mas eu disse que uma eficácia relativa e temos uma eficácia absoluta. O que você pedirdes sempre
sempre será concedido, diz Allan Kardec. Olha lá o que ele vai falar para nós. O que Deus lhe concederá sempre, sempre, todas as vezes, todas as horas, tudo Ele vai te conceder. Se, claro, pedido com confiança, quando a gente vai ver isso aqui, é a coragem, a paciência, a resignação. Sei que muitos podem ter ficado frustrados, né? Queria trocar o marido, a esposa, né? O carro, a casa, o trabalho. Nada disso. A pressa ela não tem impacto material, mas sim nas nossas virtudes da coragem, que é uma virtude muito importante. Quantos dos nossos equívocos nos faltou um pouco de coragem, de enfrentamento das nossas dificuldades? Quantas de nós, a paciência, olha só, quantos maus poderiam ser evitados se nós tivéssemos um pouquinho mais de paciência? Não muito, um pouquinho mais. Quantas discussões desnecessárias nos fizeram exaurir a nossa energia, que pode levar até doenças. Quantas pessoas infartam, têm derrames, pelo estado emocional muito atribulado, muito agitado. Se tivesse um pouquinho mais de paciência com as atribulações, poderia não agariar esse tipo de coisa, de problema. Quantas vezes não tomamos decisões precipitadas que nos equivocam e nos fazem mais para frente um alto custo? Se nós tivéssemos um pouco mais de paciência, muito disso poderia ser desfeito. Então, quando você pedir sempre coragem, paciência, resignação, não é aquela resignação de ficar tudo bem, não, mas de entender os desígnios de Deus e ir à luta. Não é aquela resignação totalmente passiva, não, é de você entender que aquilo às vezes faz parte do seu processo, mas você tem que batalhar em cima daquilo. A resignação desse sentido de você aceitar, mas não ficar parado, ok? Mas Ele vai conceder sempre. Mas antes vamos ver sobre essa confiança. Tiago nos fala o seguinte: peça, porém, com fé e confiança, sem duvidar. Olha aí, é uma dica que Tiago está nos dando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que levada e agitada pelo vento. Olha lá, se eu orar, se eu já estou em dúvida, se meu pensamento vai e volta, é totalmente turbulento, se eu estou num poço, aqueles poços de cisterna antigo, se eu começo a jogar pedra na água e olho, eu não vou conseguir ver a minha face, que está agitada como a onda do mar. A passo que ela estiver paradinha, calma, tranquila, eu olhar, eu vou me refletir. É isso que ele fala. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Aí que entra o nosso histórico frustrante com a prece. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Aí está a chave, o porquê não recebemos sempre quando oramos. Olha aí, Tiago nos dá esse ensino. Para quem quiser consultar, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Evangelho apócrifo de Tiago. Ok? Mas prossigamos. Mas é só isso que ele dá? Coragem, resignação e paciência? Não, vai lá. Lhe concederá os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos. Todos nós aqui, todos somos na terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Mas todos nós temos, no mínimo, um anjo de guarda, que é um espírito bom, da segunda ordem. E ele está para nos ajudar.
Então, às vezes, se eu estou com dificuldades para tomar algum caminho, alguma coisa, e eu peço ajuda, e essa ajuda é sincera, ela é clara, ela é objetiva, eles vão nos inspirar ideias. Só que às vezes, se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu vou achar que aquela ideia é minha. Eu tomei a melhor decisão. Só que com o passar do tempo, se você começa a praticar a oração, a prece, você vai ver que essas ideias não são suas. Porque toda vez que você se enrosca, se você pede, vem a inspiração. Às vezes são bons espíritos que estão nos ajudando. Só que se eu sou orgulhoso, eu acho que sou eu. Mas com o tempo você vai vendo que isso não é nosso. Olha lá, ó. Deus assiste aos que ajudam a si mesmo. Olha lá. Segundo a máxima, ajuda-te, que o céu te ajudará. O que vocês compreendem por isso? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Primeiro faça a sua parte. E se você estiver imbuído em fazer a sua parte, eles vão te ajudar. Não espere uma causa estranha, um milagre. Não vai acontecer. O que mais ele pode falar para nós aí? Olha lá. Fundamentação, isso é muito importante, está entre nós. Muito. Por que eu devo orar? Eu tenho que fundamentar, eu tenho que racionalizar isso aí. Por que a prece ela tem que existir? Por que ela existe? Allan Kardec nos fala na Revista Espírita. A prece é uma necessidade universal, independente da sua seita ou da sua nacionalidade. Todos oram, todos, desde o mais ignorante até o mais evoluído. Allan Kardec nos fala isso. Mas por quê? Por que então que ela deve existir? Por que eu devo orar? Aí que está. Porque tem alguns filósofos materialistas que apregoam o seguinte: se Deus é inteligência suprema, Ele sabe de tudo, é onisciente, onipotente, então por que eu vou orar? Se Ele sabe das minhas necessidades. Alguém já parou para pensar nisso? Com quem eu vou orar? Se as suas leis estão aí, vai acontecer mesmo. Mas aí é uma visão muito grosseira, muito pobre pensar assim. E como o objetivo do espiritismo é combater o materialismo, então nós temos que fundamentar isso para vocês. Se nós pegarmos na parte terceira de O Livro dos Espíritos, lá nós vamos ter as leis naturais. E uma dessas leis chama-se Lei de Liberdade. Ali está o papel da prece. Ali está o combate aos materialistas. Por quê? O que diz essa Lei de Liberdade? Um raciocínio muito rápido. Dentro dela, nós somos livres, né? E temos uma ferramenta dentro dessa lei chamada livre-arbítrio. O que diz essa lei? O que diz esse livre-arbítrio? Que nós somos livres para escolher. Se eu tenho um caminho direita e esquerda, cabe a mim fazer o uso ou da direita ou da esquerda. Diz isso aí, em linhas gerais. Então tá, se eu tenho um poder de escolha, se esse poder está sendo concedido a eu, espírito, então vamos supor o seguinte, que eu vou reencarnar, e como eu tenho esse poder de escolhas,
eu vou fazer o uso da melhor maneira dele possível. Isso eu estou lá na erraticidade, tá? Eu vou encarnar. Se eu quero uma orientação, se eu preciso me orientar, se eu busco através da prece, eu estou me comunicando com quem? Com Deus, aquele que mais sabe a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, se eu tenho que buscar sugestões de caminho, se eu tenho que buscar orientações, nada melhor de buscar naquele que mais sabe, através da prece. Ou seja, eu vou ter que reencarnar, dependendo das minhas aquisições, eu preciso provar alguma coisa, eu preciso me melhorar em algum campo de eu acho, Senhor, acho que eu vou reencarnar em Rio Preto, lá no Brasil. Só que aí eu vou precisar de um pai e de uma mãe que tenha mais ou menos, que atenda as minhas necessidades evolutivas. E aí eu vou lá e escolho meu pai e minha mãe. Se eu já começo a fazer essas escolhas lá no plano, através da prece, vocês concordariam comigo que o meu poder de escolha poderá ser menos equivocado? Porque eu estou me comunicando com aquele que mais sabe, ele vai me orientar da melhor maneira possível. Então, as minhas condições sociais, o meio que eu vou estar inserido, tudo isso faz parte das minhas escolhas. Muitos de nós, ao reencarnar, temos essa chance de poder escolher. Nada melhor do que fazer isso através da oração. E vamos ver, nós encarnados, nós temos um histórico de vida aqui. Uns mais, outros menos. A nossa vida toda é feita de escolhas. Eu escolho a minha namorada, eu escolho a minha profissão, eu escolho a minha religião, eu escolho o que eu faço, os meus colegas, aonde eu vou, o que eu uso, o que eu não uso. Isso são escolhas minhas. Aonde eu frequento, se eu uso droga ou não uso, se eu faço opção de um sexo desregrado ou não, se eu estudo a doutrina ou se eu não estudo, ou se eu só venho na palestra e vou embora. A opção é minha. A nossa vida é feita de escolhas. E essa escolha está em minhas mãos, através do livre-arbítrio. Então, se eu pratico a oração no meu dia a dia, as minhas escolhas poderão ser menos equivocadas. Porque vamos ser sinceros, gente, sabe por que a gente não erra tanto? Por falta de oportunidade. Então a gente é rápido. A nossa vida, se a gente for ver um histórico dela, muitos equívocos cometemos e a gente nem sequer lembrou da prece. Então, a fundamentação da prece está aí, no melhor uso do livre-arbítrio. Mas como que eu posso fazer uso desse livre-arbítrio? Orando somente? Não. Frequentando as palestras, os centros, trabalhando bem, estudando. Tudo isso me ajuda. Porque o papel do centro é esse, nos munir de ferramentas para que nós possamos utilizá-las de maneira menos equivocada nas nossas opções, no nosso livre-arbítrio. Então, aqui, essa célula de bênção é que vai nos ajudar também a tomar decisões, juntamente com a prece. Então, eu preciso deixar que essa prece esteja em mim. A importância dela no meu dia a dia. Okay? Preciso disso. E para a gente concluir, a prece, ela é muito simples. Ela é muito simples. Ela é muito singela. Só que por ela ser assim e ter essas características, a gente simplesmente não pratica. A gente deixa ela de lado. A prece, ela nos reequilibra, ela nos ajuda a tomar as decisões menos equivocadas, ela nos protege, ela nos harmoniza, enfim, ela tem N benefícios que nós simplesmente negligenciamos, não fazemos uso dela. Então nós precisamos começar a repensar essa questão da prece.
Precisamos urgentemente. Porque se eu tenho ela no meu dia a dia, com certeza o meu dia será melhor. Se eu entendo como é que ela se transmite, se eu entendo as suas qualidades, a minha eficácia será melhor. Então eu preciso incorporar isso no meu dia a dia, na minha prática diária. Eu preciso ter isso. E para a gente concluir, deixe que a oração conclui no seu dia a dia. Antes, eu quero deixar já que o Thiago falou da oração do hospital. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Pai nosso que estás no céu. Quero agradecer a todos pela paciência. O vinho de manhã não é fácil, não. E quero agradecer a direção pelo convite, tá? A uso por aqui estar. E que Jesus possa iluminá-los e que nós façamos o melhor uso dessa poderosa ferramenta que é a fé.